O vídeo de hoje é para falar sobre extremos, como diz aí o nosso técnico Leonardo Jardim, né? Ponta, jogador de beirada de campo, atacante lateral, secretário de lateral. É isso mesmo, jogador de lado, beirada, externos desequilibrantes, como diria o Tite. Vocês viram aí pelo título e thumbnail, a ideia desse vídeo é reunir jogadores interessantes que possam suprir a principal carência do elenco do Cruzeiro, inclusive na ótica da própria comissão técnica, né? Estou falando sobre isso porque, em uma recente entrevista, até o Pedro Lourenço falou que a ideia do Cruzeiro no mercado seria buscar um zagueiro, né, para jogar pelo lado esquerdo, e sobre dois extremos, né, dois pontas, jogadores de lado de campo. Tá? Então essa vai ser a ideia do vídeo, falar de jogadores aqui que possam atuar pelos lados do campo do Cruzeiro e vou tentar diversificar o perfil, né? Primeiramente falar de alguns jogadores que eu acho que poderiam ser possíveis. O Cruzeiro trazendo um modelo de empréstimo com opção de compra, por exemplo, caras que sejam muito jovens ou estejam sem espaço nos seus clubes atuais. Depois a gente fala de alguns nomes intermediários que seriam apostas, né? E falarei também sobre alguns jogadores que são mais renomados, né? Esse, inclusive, a maioria já tem, inclusive, em mente jogadores que já foram ligados ao Cruzeiro, ou pelo menos a torcida já falou no nome deles. A questão é que são atletas de um valor muito alto, né? Eu colocaria aqui mais de 10 milhões de euros. Então vamos falar aí 5 nomes de cada um desses perfis. Seja disso, eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários, né, para opinar sobre os nomes que a gente trouxe aqui. Se você tiver algum outro jogador interessante também que fala, pô, faltou fulano de tal, não sei o quê, fica à vontade, deixa aí nos comentários também. Vamos resenhar, vamos trocar uma ideia. Começo a lista com o Lázaro, que tem 23 anos, é um jogador que foi formado pelo Flamengo e está no Almeria da Espanha desde a temporada 2022-23. No último semestre, ele jogou 18 vezes pelo Almeria, fez apenas um gol e deu uma assistência. Talvez você se lembre do Lázaro jogando ou pelo Flamengo ou pelo Palmeiras, tá? Porque ele surge ali no Flamengo, uma grande promessa, inclusive no Mundial Sub-17 de 2019, que o Brasil é campeão, o Brasil ganha a decisão com um gol do Caio Jorge e um gol do Lázaro, né? O Caio fez o primeiro e o Lázaro fez o gol do título. Na época ali era uma grande joia da base do Flamengo e depois desse Mundial ele foi ainda mais valorizado. A questão é que ele teve bastante dificuldade para se firmar. 2020 foram só 4 jogos no time principal, que foi a estreia dele. Aí 2021 ele jogou um pouco mais, mas sem grande destaque. E aí na temporada 2022 o Lázaro conseguiu ser um jogador bem útil para o Flamengo. Ele jogou ali até agosto, mais ou menos, e teve 15 participações em gol, tá? 8 gols e 7 assistências nesse início ali, né, de temporada. Tava bem, o contrato não era tão longo assim. Ele foi vendido para o Almeria, que na época era um time da primeira divisão espanhola, que pagou por ele 7 milhões de euros. Lá na Espanha, o Lázaro não teve um início bom, teve poucas oportunidades, e aí na reta final de temporada, o time lutando contra o rebaixamento, ele emplacou uma boa sequência, conseguiu marcar inclusive 6 gols nessa primeira temporada de Espanha, ajudou o time a evitar o rebaixamento. Temporada seguinte, 23-24, ele joga ali até janeiro de 24 no Almeria, mas assim, era um reserva, pouco aproveitado, não estava bem, tá? E aí veio uma oportunidade de empréstimo ao Palmeiras. O Palmeiras trouxe o jogador, ficou com ele, né, durante todo o ano de 2024, só que aí o Lázaro, ele não conseguiu no Palmeiras brilhar, tá? Foram, salvo engano, 35 jogos, 3 gols e uma assistência. A maioria desses jogos, inclusive, vindo do banco, ele não foi um jogador tão aproveitado assim pelo Abel Ferreira. E aí, no final da temporada, o Palmeiras optou por não comprar o passe dele, estava fixado na época em 12 milhões de euros, tá? O valor para a compra do Lázaro. Convenhamos que ninguém iria pagar mesmo, né? Era muito dinheiro. Ele não tinha justificado para pedir um investimento tão alto assim. Voltou para o Almeria, que agora já é um time de segunda divisão, vale pontuar, né? Que durante esse período que ele estava no Palmeiras, o Almeria caiu lá, da primeira para a segunda divisão espanhola. Então o Lázaro voltou, o time na segunda divisão, e ele não conseguiu se firmar, né? Em 18 jogos, só um gol, uma assistência, tá? Então, assim, ficou bem apagado. Ele foi titular em só 3 jogos na segunda divisão espanhola, e às vezes jogando como atacante, às vezes como ponta, mas foram poucos minutos, tá? Pouco mais de 600 minutos em campo, inclusive, nesse semestre. Então, eu acho que seria um nome viável, porque tá em baixa, né? Um jogador que não tá fazendo uma boa temporada, já passou por Palmeiras e Flamengo. Eu acho o Lázaro um bom jogador, tem só 23 anos, inclusive ele é aqui de Belo Horizonte, né? Não sei se tem alguma ligação com o Cruzeiro, do passado, se torce tudo, enfim, mas eu sei que ele é aqui de BH, porque vi na ficha, e eu acho que é um jogador que caberia muito bem ali nas características que o Cruzeiro precisa, porque é um ponta que faz lado de campo, que ajuda na marcação, que tem qualidade lá na frente também, mas é um jogador que teve dificuldades para se firmar até agora. Por isso que eu acho que o empréstimo com opção de compra seria o mais interessante. E por que o Almeria poderia emprestar o jogador? Primeiramente porque eles não conseguiram subir. Eles vão ficar de novo na segunda divisão espanhola, tá? Então eu acho que é um jogador que estará disponível para negociação e em valores bem mais baixos do que foi o empréstimo para o Palmeiras. O segundo nome da lista é o Biel, de 24 anos, jogador que está no Sporting, que o comprou aí em janeiro desse ano junto ao Bahia, tá? Por um valor superior a 6 milhões de euros. O Biel que surgiu no Fluminense, não conseguiu brilhar muito no profissional do clube, aí foi para o Grêmio, disputou a Série B pelo Grêmio, inclusive, teve um bom desempenho, e depois foi adquirido pelo Bahia, né? Jogador que foi lá defender o Grupo City
digamos assim. Ele fez 2 temporadas boas pelo Bahia, inclusive em 2024, jogou muito bem, eu acho ele um ponta interessante, até fez gol no Cruzeiro, né? Mas enfim, os jogadores gostam de fazer gol na gente. O Biel eu acho que é um ponta de velocidade, habilidoso, é um jogador técnico, só que aí em janeiro agora ele foi comprado pelo Sporting, só que os caras esqueceram de se atentar para um detalhe. O Sporting não estava jogando com pontas, né? Então, assim, eu compro um ponta em um time que joga normalmente sem pontas. Era assim no time do Amorim, pelo menos os jogadores fazendo um papel um pouquinho mais centralizado. Então, no frigir dos ovos, o Biel jogou pouquíssimo, participou acho que de 7 jogos apenas do Sporting. Ele só foi titular num jogo que o time já estava virtualmente eliminado da Champions League, que tinha tomado 3-0 em casa do Borussia, né? Aí foi jogar fora de casa, botaram lá o time reserva e aí o Biel jogou. Porque de resto ele entrava ali faltando pouquíssimos minutos para acabar o jogo, né? Foi campeão português pelo Sporting, vale destacar, mas é um jogador que o Sporting está querendo negociar. Já saiu informação aí de vários clubes brasileiros interessados no empréstimo com opção de compra desse jogador. Imagino que a opção de compra seria parecida com o valor que o Sporting pagou por ele, né? Que foram 6 milhões de euros mais 2 milhões de bônus ali por metas que ele obviamente não está alcançando. Então, assim, acho que um empréstimo com opção de compra seria bem legal para o Biel, que pode jogar na direita ou na esquerda, ele é um jogador destro, né? Pode fazer as duas pontas, mas eu gosto mais dele, inclusive, jogando pelo lado esquerdo do campo. Tá? Eu acho que seria um nome interessante. Mas o Sporting quer vender. Dependendo do preço, né? Se fosse menos do que eles pagaram, até dava para pensar, porque o mercado de pontas está muito inflacionado e eu acho o Biel, por exemplo, melhor que o Marquinhos, que é um jogador que o Cruzeiro pagou 3 milhões de euros. Então, se fosse uns 4 milhões de euros, 5 ali, eu acho que ainda dava para pensar no caso, tá? Mas o ideal para mim seria empréstimo com opção de compra, justamente pelo atleta não estar tão valorizado assim, porque eu acho que ninguém vai chegar com dinheiro e pagar por ele. Então, eu imagino que é natural que o Sporting aceite emprestar para alguém, e nesse caso, por que não para nós? Outro nome interessante é o Gustavo Nunes, do Brentford da Inglaterra. Ele surgiu muito bem na temporada 2024 no Grêmio, 7 gols e 4 assistências em 40 partidas, foi comprado pelo Brentford por 10 milhões de libras, que dá ali uns 12 milhões de euros, mas lá na Inglaterra jogou só 3 partidas. E esse baixo aproveitamento do Gustavo foi porque ele teve uma lesão, né? Uma lesão logo que ele chegou ao clube ali, uma lesão parece que na costela, algo assim, então ele ficou a maior parte do tempo no departamento médico, tá? E aí, a partir de abril, ele foi relacionado para alguns jogos, normalmente ficava no banco, e aí convenhamos que a gente está falando de Brentford, a gente está falando de Premier League, né? Enfim, e aí ele entrou em 3 jogos apenas, até entrou contra o Manchester United em Old Trafford, tá? Mas somando aí as partidas, não dá 20 minutos em campo, que ele fez lá pelo Brentford. Então, se o clube quiser emprestar o jogador, que eu não sei se eles querem, mas se eles quiserem emprestar o jogador, eu acho que o Cruzeiro deveria dar aquela ligadinha e falar assim, opa, e aí? Bora, não anima, não? Um empréstimozinho? Eu acho muito difícil esse nome, tá? Coloquei na lista mais por desencargo de consciência mesmo, porque é um jogador muito interessante, o futebol dele no Grêmio foi bem legal, o que ele conseguiu mostrar ali, mas acho muito improvável. E se o Brentford quiser emprestá-lo, é até mais natural que queira emprestá-lo dentro da própria Inglaterra, né? Para que ele possa ganhar um pouco mais de rodagem competitiva lá dentro da estrutura de futebol deles, tá? Mas se tiver, né, disponível para empréstimo para o Brasil, eu gosto do Gustavo, acho que seria um bom nome para a gente. Outro jogador que o empréstimo seria interessante é o Wesley. Calma, não é o Wesley que jogou no Cruzeiro em 2023. É o Wesley, que foi revelado no Corinthians, né, que atualmente é jogador do Al Nassr da Arábia Saudita. É um jogador muito novo, né, 20 anos, joga ali preferencialmente como um ponta esquerda, é um jogador destro. Acho que é um jogador bem habilidoso, participativo, teve bons momentos no Corinthians, mas lá na Arábia ele não conseguiu mostrar muita coisa até agora. E como a gente sabe que os clubes da Arábia Saudita eles têm aquele limite de estrangeiros, né, pode ser ali que eles queiram contratar algum outro jogador mais renomado e tudo mais, e aí descartem o Wesley, ou pelo menos coloquem ele disponível para empréstimo. Lembrando que ele foi comprado por mais de 20 milhões de euros, tá? Foi uma contratação bem cara, mas ele fez 22 partidas lá na Arábia, apenas 1 gol e 2 assistências. E no Campeonato Saudita, ele só foi titular em 2 jogos. Então é um cara que normalmente está só entrando no segundo tempo das partidas. Eu não acho um absurdo que eles queiram, por exemplo, emprestá-lo. Mas a mesma coisa que eu falei do Gustavo, né? Tem chance de comprar? Nenhuma chance de comprar. Mas se quiserem emprestar, talvez eles queiram emprestar ou para a Europa ou para outro clube da Arábia Saudita mesmo, né? Um clube menor ali. E a gente sabe como que funciona o futebol na Arábia Saudita, que no final das contas tudo é do mesmo dono, né? Aquilo ali é tudo um grande teatro, aquele campeonato. Tá? Mas é um jogador bem habilidoso, interessante, surgiu bem no Corinthians. Eu já ouvi rumor que o Cruzeiro fez uma sondagem ali, mas é meio difícil negociar com os sauditas. Mas se quisessem, né, fazer um empréstimozinho aí, eu gosto do Wesley, acho que é um jogador interessante. E fechando esse perfil, eu acho que vale falar de Lucas Ronier, jogador do Coritiba, que já foi especulado aqui no Cruzeiro e não tá vivendo uma boa temporada aí no Coritiba, tá? Em 20 partidas nesse ano, apenas 3 gols e 1 assistência. O Ronier que fez um 2024 excelente, né? Uma ótima Série B pelo Coxa, o time acabou não conseguindo o acesso, mas ele foi um dos principais nomes.
milhões, canhotinho, pode jogar como armador, mas normalmente joga ali na ponta direita. É um cara que, inclusive, trabalha bastante no sem bola, tem um bom número de desarmes por partida, ainda que seja um jogador muito habilidoso, né? Fazendo aqui uma certa comparação, né? Meia, canhoto, ponta direita, vindo do Coritiba, tem um quê de Everton Ribeiro em Lucas Ronier. Qual que é o problema da história? É que o jogador teve a especulação para o Cruzeiro, inclusive em fevereiro desse ano, né? O Cruzeiro mostrou interesse, e o Coritiba, na época, pediu 10 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do atleta, mas se mostrou aberto, segundo a apuração da Central da Toca, a vender um percentual menor por um valor equivalente, né? Se é 10 milhões por 100%, seria, sei lá, 60%, 66 milhões de euros, né? E assim, é muito dinheiro. O que acontece? Depois dessa especulação do Cruzeiro, o Lucas Ronier parece ter ficado insatisfeito, né, com a pedida alta do Coritiba, com a situação que não caminhou, e aí depois disso ele teve afastamento, né, por uma indisciplina, um negócio que não foi bem explicado pelo clube, ficou um tempo de fora, voltou a jogar recentemente, mas na Série B, ainda que ele tenha feito até alguns bons jogos, ele não tem nenhum gol, nenhuma assistência. Então, assim, é um jogador que já teve bons momentos no Coritiba, ele tem só 20 anos, eu acho um cara bem interessante, mas o que eu tentaria, honestamente, é chegar no Coritiba e falar assim, ô, coxa, tudo bem? Vocês não querem fazer um negocinho no Ronier aí, um empréstimo com opção de compra? E aí o valor fixado para a compra pode até eventualmente ser um valor considerável. Acontece, tá? Mas, tipo assim, colocar realmente uma condição ali, né, interessante para o clube e tudo mais, já que é um ativo do Coritiba que não está no momento legal, né? E para o Coritiba poderia ser uma oportunidade muito grande de valorização ter esse jogador disputando uma Série A, tá? Acho que a mudança de ambiente poderia fazer bem. Ah, você está querendo jogador indisciplinado? Gente, assim, não foi revelado o que aconteceu, mas foi um episódio, né? Não é um jogador que tem um histórico, assim. E eu acho que tem bastante qualidade, é um jogador que até acrescentaria algumas características que o Cruzeiro não tem, né? Um ponta canhoto para jogar pela direita, que seja bem habilidoso. Gosto do Ronier, acho que seria uma aposta legal. Tá? E se para comprar, dependeria muito do valor. Eu acho que teria que ser um valor mais baixo, inclusive, 10 milhões de euros. Ele, honestamente, não vale, por mais que seja um jogador muito promissor.